Olá, eu sou o pastor Albert Gleiser e me aproximo de você mais uma vez para convidá-lo a meditar comigo em mais uma devocional, cujo título é Não Tenha Medo. Bom, o medo, você deve saber tanto quanto eu, é um sentimento inquietante que invade o nosso coração em meio a um perigo iminente, uma provável ameaça ou uma possibilidade de fracasso ante o desconhecido, ante a um perigo, a uma provável ameaça, uma possibilidade de fracasso e algo que pode aparentemente superar a nossa capacidade de resolução, de reação. Existem medos que se originam a partir de conturbadas relações sociais e medos que têm a ver com a nossa relação com Deus, ou seja, com aquilo que Ele quer realizar em nós ou por meio de nós e com aquilo que Ele quer nos revelar. É sobre esse tipo de medo que eu pretendo falar com você hoje. A Bíblia narra alguns episódios em que o medo dificulta o relacionamento do homem com Deus. Eu quero ver um caso desse com você. Em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, aprendemos que o medo nos atrapalha de contemplar o poder de Deus. Dentro de um barco agitado pelas ondas e por um vento contrário, diz o texto que os discípulos ficaram aterrorizados. Pois é, ficaram aterrorizados ao verem Jesus caminhar sobre as águas. Eles gritaram de medo, não reconheceram o Senhor manifestando o seu poder e demonstrando estar acima das circunstâncias que, ao homem, parecem insuperáveis, intransponíveis. Jesus estava bem diante deles, mas eles viam um fantasma. E por que enxergavam dessa maneira? Porque o medo dificulta até as nossas percepções e não nos deixa enxergar Deus atuando na nossa vida. O medo dos discípulos era tão grande que eles gritaram, ou seja, um gesto, uma atitude de desespero, uma demonstração de incredulidade diante do Senhor dos Senhores, diante daquele que criou os céus, a terra e o mar. Mas veja, Jesus prontamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. É bom saber que Jesus ouve o nosso clamor e está sempre por perto para nos ajudar. O apóstolo Pedro, como sempre, o mais ousado, né, o mais proativo, ele quis experimentar aquele poder e pediu ao Senhor que lhe permitisse andar sobre as águas. Ele foi atendido. Não sei se ele ficou surpreso, mas o Senhor atendeu. O Senhor disse: venha. Pedro então teve que sair do barco, que apesar de toda aquela situação, ainda representava uma relativa proteção para os discípulos. Com isso, aqui nesse ponto, eu aprendo duas importantes lições. A primeira delas: se queremos experimentar o poder de Deus em nossa vida, temos que estar dispostos a enfrentar desafios, a renunciar àquilo que aparentemente pode nos dar segurança. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos depender mais do provedor do que da provisão. A segunda lição que eu extraio é a seguinte: se nós queremos experimentar o poder sobrenatural de Deus, temos que confiar na palavra do Senhor.
e colocá-la em prática na nossa vida. Note que o apóstolo Pedro recebeu uma palavra de Jesus sobre o que ele deveria fazer. Jesus disse: venha. Pedro foi, mas perdeu o foco logo em seguida. A Bíblia diz que ele reparou no vento, ficou com medo e, consequentemente, começou a afundar. É isso mesmo que às vezes acontece conosco também. Nós temos a palavra de Deus a nosso favor, para a nossa orientação, mas os nossos olhos estão fixos nas circunstâncias, nas dificuldades. Jesus logo identificou a causa de tanto medo no coração de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A minha pergunta é a seguinte: será que a falta de fé em Deus também tem feito você sentir medo daquilo que Ele quer revelar a você, daquilo que Ele pretende fazer na sua vida, ou mesmo através dela? Eu peço que você vá comigo até o verso 22. Nele está dito que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Veja, foi Jesus quem insistiu. Eu creio que Jesus, então, viabilizou toda aquela situação desafiadora para que pudesse testar a fé dos discípulos e revelar a eles o seu poder sobrenatural. É possível que Deus esteja querendo revelar-se a você de maneira semelhante, mas, antes disso, ele precisa conduzi-lo até um determinado ponto da vida, da história. Será que você está disposto a ser conduzido por Jesus? Eu quero encerrar esta devocional citando o que disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pense nisso e que Deus abençoe sua vida.